Tudo bem? Boa tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo no canal, um Rabisco de Deus. Te peço alguns minutos da sua atenção para nós falarmos um pouco de Bíblia. Quero contar uma história da Bíblia, quero falar sobre as perseguições de Saul para com Davi. Quero te falar aqui de momentos difíceis da vida de Davi. Vida, sofrimento, as perseguições que Davi sofrera porque foi escolhido por Deus, amém? Mas antes de começar a falar sobre essa história, peço a você, se não se inscreveu ainda no canal, esteja se inscrevendo, acione o sininho para estar recebendo, para estar confirmando, para estar recebendo nossas notificações, deixe o seu joinha, amém? Vamos falar mais uma história da Bíblia. 1 Samuel, no capítulo de número 21, lá fala sobre as perseguições de Davi, as fugas de Davi, porque Saul queria matar Saul de qualquer maneira, de qualquer forma, queria matar Davi. Por quê? Porque Saul tinha rejeitado a Deus, ele tinha deixado a soberba entrar no seu coração, ele tinha aceitado a rebeldia, tinha desviado dos caminhos do Senhor, ele tinha deixado de lado as regras de Deus, desobedecer as regras de Deus. E Davi foi escolhido ainda sendo jovem e começou a se destacar. Então Saul, ele percebera que Davi foi escolhido por Deus. Ele queria agir com a força do seu braço, a força do seu entendimento. Saul, ele desafiou a vontade de Deus para com a vida de Davi. Ele queria ir contra a escolha de Deus, porque Deus tinha rejeitado pela sua desobediência. Quando o homem ele desobedece às regras de Deus, quando ele perde o foco das coisas de Deus, ele fica cego espiritualmente, ele não consegue entender o agir de Deus na vida daqueles qual Deus escolhe. Ele não conseguiu entender que os sonhos de Deus, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Quando nós chegamos no capítulo de número 22 de 1 Samuel, e aqui eu creio que foi aqui dentro dessa passagem, não a Bíblia falando, uma crença minha, que aqui Davi, ele compôs um salmo, o salmo de número 23, porque o salmo 23, observamos que ele começa ali a fazer uma oração a Deus, um louvor que é uma oração, porque salmos são louvores dos judeus. E Davi era salmista, então Davi ele começa a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Ele fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, me conforta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja perseguido, ainda que eu esteja andando em lugares áridos, lugares de terrores, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me confortam. O que é vara, o que é cajado? É uma autoridade, simboliza a autoridade de Deus. Ou seja, Davi aqui ele estava falando para Deus: eu estou tranquilo, eu não temo mal algum, porque eu estou andando segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu estou andando dentro das tuas regras, aquilo que o Senhor determinou para mim. Minha consciência está tranquila, mesmo sendo perseguido, porque eu estou cumprindo os propósitos do Senhor sobre minha vida. Aquilo que o Senhor determinou para minha vida, eu estou andando conforme os preceitos do Senhor. A Bíblia diz que aqui veio cerca de 400 homens que estavam também sendo perseguidos, homens que estavam, diz a Bíblia, endividados, homens que estavam atribulados de espírito. A Bíblia diz que esses homens chegaram até Davi e se junta a Davi, e aqui forma o grande exército de Davi, o exército dos valentes de Davi. A Bíblia diz que eram homens guerreiros valentes. Um homem sozinho ele enfrentava dezenas de homens na espada e vencia. Homens que vieram aqui para somar com Davi. No momento de Davi estava passando pela ótica humana, era ali um momento de escassez, um momento de tribulação. Mas Davi, em vez dele murmurar, ele
faz uma declaração para Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me confortam. O Senhor me conforta, porque a minha consciência está tranquila, porque eu sei que eu estou andando dentro do centro da tua vontade, eu estou andando dentro daquilo dos teus propósitos, dentro das tuas regras. Eu estou andando conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, eu estou debaixo das tuas asas. Eu sei que a tua proteção está comigo. Se nós observarmos, nós formos meditarmos ali com o início da perseguição de Davi, teve um momento que Davi ele teve oportunidade de dar cabo à vida de Saul, e ele não quis, porque Saul também tinha sido ungido por Deus, escolhido por Deus, e Saul rejeitara o chamado de Deus sobre sua vida, deixou o ego, a soberba falar mais alto, e ele desviou do chamado de Deus, desviou das regras de Deus, por isso que Deus o rejeitara. Mas Davi, ele estava andando segundo o querer e a vontade de Deus, ele estava seguindo as regras de Deus, por isso ele falou: não temo mal algum, eu não vou temer mal algum, porque eu estou seguindo as tuas regras, eu estou seguindo aquilo que o Senhor determinou para mim, eu estou dentro do teu querer e da tua vontade. Então o que vir para a minha vida vai ser bem-vindo, porque é o Senhor que cuida da minha vida, amém? Então vale a pena obedecermos as regras de Deus, amém? Aqui é mais um vídeo dando continuidade à sequência das regras de Deus. Esse aqui é o volume 7, amém? Das regras de Deus. Meditar sobre a história desses dois homens, e nós vamos entender que vale ou não vale apenas obedecer às regras de Deus. Tem consequência, toda ação ela gera uma reação. Quando nós desobedecemos às regras de Deus, vem para nós uma consequência. Saul, ele tinha um título, tinha um status ainda de rei, só que a unção estava sobre a vida de Davi, e Saul, ele perseguindo, querendo matar Davi, ele não conseguia, porque Davi foi escolhido por Deus e não pelos homens. E Saul, quando ele foi ungido amando de Deus, mas segundo a ótica do homem. Está lá em 1 Samuel capítulo de número 8. Os homens, o povo escolheram, pediram para Deus colocar o Samuel atrás da parede, para que Samuel, que representava a Deus na terra como sacerdote de Deus, para clamar a Deus, para que Deus permitisse que Israel fosse igual às outras nações, tivesse um rei. Deus manda ungir a Saul, porque Saul, pela ótica do homem, era o melhor, era o mais belo, mais alto, e era o mais preparado na ótica do homem para reinar sobre Israel. Aí Deus escolhe Davi, um menino, um jovem, franzino, rejeitado pelo próprio pai e pelos seus irmãos. E Deus escolhe segundo a sua ótica, segundo a sua visão, porque Deus pega as coisas pequenas e frágeis dessa vida, aquela que nós olhamos e não vemos resultado nenhum. Deus pega, porque Deus é quem vai usar, porque a honra e a glória é de Deus, e ela vai para Deus, porque Deus, quando pega alguém para ele usar, para fazer o seu querer, fazer a sua vontade, para que venha coisas extraordinárias acontecer, é para o nome dele ser honrado e não do homem, porque aquilo que para o homem é possível, Deus não precisa agir. Deus age naquilo que é impossível na nossa ótica, amém? Glória a Deus. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se não se inscreveu ainda no canal, esteja se inscrevendo, amém? Acione o sininho para estar confirmando, amém? Glória a Deus. Deixe o seu comentário, sua crítica construtiva, amém? Faça o seu comentário, faça o seu questionamento, que estamos aqui para aprendermos, amém? Um com os outros e todos com o Senhor, amém? Essa é a continuidade dos vídeos, as regras de Deus. Esse é o volume 7, amém? Já estou com, esse aqui já está no 7º volume, amém? Muito obrigado a você que tem se inscrevido, você que tem acompanhado meus vídeos, deixado o seu joinha, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus, muito obrigado.